1 Reis 3. Salomão casa com a filha de Faraó, e Salomão entrou em afinidade com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó, e a trouxe para dentro da cidade de Davi, até que ele terminasse de construir a sua própria casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém ao redor. Somente o povo sacrificava nos lugares altos, porque até aqueles dias não havia casa construída para o nome do Senhor. Salomão pede ao Criador sabedoria, e Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de seu pai Davi. Somente ele sacrificava e queimava incenso nos lugares altos. E o rei seguiu até Gibeão para ali sacrificar, porque aquele era o grande lugar alto. Salomão ofereceu 1000 ofertas queimadas sobre aquele altar. Em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite, e o Criador disse: Pede o que queres que eu te darei. E Salomão disse: Tu mostraste ao teu servo Davi, o meu pai, grande misericórdia, segundo ele andou diante de ti em verdade e em justiça e em retidão de coração para contigo, e tu tens guardado para ele esta grande bondade, de modo que lhe deste um filho para se assentar no seu trono, e este é o dia. E agora, ó Senhor meu Criador, tu fizeste o teu servo rei em lugar de Davi, o meu pai, e eu não passo de uma criança pequena. Não sei como sair ou entrar, e o teu servo está no meio do teu povo, o qual escolheste, um povo grande, que não pode ser enumerado nem contado por causa da multidão. Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem é capaz de julgar este teu povo tão grande? E o discurso agradou ao Senhor, porque Salomão havia pedido isso, e disse-lhe o Criador: Por que pediste isso? E não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti mesmo entendimento para discernir o juízo? Eis que tenho feito segundo a tua palavra. Eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. E eu também te dei aquilo que não pediste, tanto riquezas como honra, de modo que não haverá ninguém entre os reis comparável a ti em todos os teus dias. E se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou o teu pai Davi, então prolongarei os teus dias. E Salomão acordou, e eis que era um sonho. E ele veio a Jerusalém e se pôs de pé diante da arca do pacto do Senhor, e ofereceu ofertas queimadas, e ofereceu ofertas de paz, e fez uma festa para todos os seus servos. Salomão julga a causa de 2 mulheres. Então chegaram ali ao rei 2 mulheres que eram prostitutas e se puseram de pé diante dele. E uma das mulheres disse: Ó meu senhor, eu e esta mulher habitamos em uma casa, e eu dei à luz a uma criança com ela na casa. E sucedeu no 3º dia depois de eu ter dado à luz, que esta mulher também deu à luz, e estávamos juntas. Não havia nenhum estranho conosco na casa, salvo nós 2 na casa. E o filho desta mulher morreu à noite, porque ela o esmagou. E ela se levantou à meia-noite e tomou o meu filho do meu lado, enquanto a tua criada dormia, e o deitou no seu seio, e deitou o seu filho morto no meu peito. E quando eu me levantei pela manhã para amamentar o meu filho, eis que ele estava morto. Mas quando eu o considerei pela manhã, eis que não era o meu filho, o qual eu havia dado à luz, e a outra mulher disse: Não, o que vive é o meu filho, e o morto é o teu filho. E esta disse: Não, o morto é o teu filho, e o que vive é o meu filho. Assim elas falaram diante do rei. Então disse o rei: Uma diz: Este é o meu filho que vive, e o teu filho é o morto. E a outra diz: Não, o teu filho é o morto, e o meu filho é o vivo. E o rei disse: Trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei, e o rei disse: Dividi a criança viva em 2, e dai metade a uma e metade a outra. Então falou ao rei a mulher a quem pertencia a criança viva, porque as suas entranhas ansiavam pelo seu filho, e ela disse: Ó meu senhor, dai a ela a criança viva, e de modo algum a mate. A outra, porém, disse: Que ela não seja nem minha nem tua, mas dividi-o. Então respondeu o rei e disse: Dai a ela a criança viva e de modo algum a mate. Ela é a sua mãe. E todo o Israel ouviu do juízo que o rei havia julgado, e eles temeram ao rei,
porque viram que a sabedoria do Criador estava nele para fazer juízo,